Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa 12ª aula de sistemas operacionais. Nós vamos começar então a falar do capítulo 7, que trata de sincronização e comunicação entre processos, ok? Então nós vamos falar de aplicações concorrentes, os possíveis problemas de compartilhamento de recursos e as possíveis soluções para esses problemas, ok? Exclusão mútua, sincronização condicional, semáforo, monitores e etc. Com o surgimento dos sistemas operacionais multiprogramáveis, passou a ser possível dividir um código em várias partes e executar cada uma dessas partes de forma concorrente, ou seja, colocar cada uma dessas partes disputando o uso do processador. Okay? As vantagens, então, dessa concorrência vão existir mesmo em sistemas monoprocessados, ou seja, com um único processador de um único núcleo, ou multiprocessado, um sistema com multiprocessadores ou mais de um núcleo. O grande porém é que cada vez que processos compartilham recursos, podem ocorrer situações que são indesejáveis, ou seja, corrompimento de dados ou problemas da utilização desse recurso compartilhado. Okay? Por isso, todos os processos concorrentes devem ter sua execução sincronizada. Sempre que existirem aplicações concorrentes, os processos vão poder comunicar entre si, ok? E essa comunicação pode ser implementada através de variáveis na memória principal, essas variáveis são compartilhadas entre os diversos processos, ou através de troca de mensagens envolvendo o sistema operacional. Aqui então nós temos um exemplo de aplicação concorrente, onde eu tenho um processo que vai ler de um buffer, e esse buffer vai ser um recurso compartilhado entre um processo que lê e um outro processo que grava, ok? Então existem algumas condições. Primeiro, o processo que lê só tem como ler alguma coisa se o buffer não estiver vazio. Da mesma forma, o processo que grava só tem como gravar alguma coisa se tiver espaço no buffer para ser gravado, ok? Ou só tem como gravar se o buffer não estiver cheio. Além disso, os processos só vão poder gravar ou ler quando o buffer estiver pronto para realizar aquela operação. Então aqui, recapitulando a ideia da aplicação, o buffer aqui é o recurso compartilhado, eu tenho um processo que grava informações desse buffer e um outro processo que lê informações desse buffer. Só tem como ler se existir alguma coisa, se existir algum dado no buffer para ser lido, só tem como gravar se existir algum espaço no buffer para que seja gravados novos dados, ok? Além disso, tem que existir uma sincronização entre quem vai poder fazer o que a cada instante sobre o recurso. Os mecanismos de sincronização, então, vão garantir a comunicação e o sincronismo de cada processo a um recurso compartilhado, e a partir de agora, sempre que eu falar processo, vocês podem entender também como subprocessos ou threads, vão ter o mesmo significado. Existem várias notações que especificam como implementar a concorrência em programas, ok? Ou seja, quais comandos especificam quais partes de código devem ser executadas concorrentemente. Então, uma das primeiras formas propostas, uma das primeiras notações propostas foram os comandos fork e join. Okay? Então, a partir do momento que eu der um comando fork, eu vou criar um outro processo que vai ser atribuído um novo trecho de código, e a partir do momento que eu der um join, eu tenho que esperar aquele trecho de código que foi dado um fork antes terminar para eu poder continuar. Aqui então nós temos uma abstração de programa para ilustrar o funcionamento dos comandos fork e join. Ok? Então tem um programa A, que é o meu programa principal, que vem executando uma série de instruções aqui não correlacionadas ao que a gente quer saber, até chegar nesse instante aqui, que vai dar o comando fork B. A partir desse momento aqui do comando fork B, vai ser criado um outro processo que vai receber o programa B aqui em seu interior, ok? E quem vai definir qual programa vai ser executado, se é o A, se é o B, é o sistema operacional. É o sistema operacional que vai escalonar qual programa vai para o processador ser executado. Ok? Ao mesmo tempo, quando chegar no comando join B aqui, ó, a partir desse momento aqui, o programa A não continua até que o programa B chegue ao fim. Okay? Até que a instrução end do programa B seja executada, o programa A fica parado aqui, aguardando. Okay? Quando o programa B terminar, aí sim, a próxima instrução do programa A após o comando join é executada até o seu término. Em 65, o Dijkstra propôs os comandos par_begin e par_end para implementar a concorrência. Pelo nome já dá a ideia aqui de paralelismo, ok?
Com isso, depois esses comandos foram rebatizados para callBegin e callEnd, dando a ideia de concorrência. Okay? Então, da mesma forma que o comando fork, o comando parBegin vai especificar uma sequência de comandos que vai ser executada de forma concorrente numa ordem previsível, ou seja, que depende do escalonamento feito pelo SO externo ao programa, e criando um processo para cada comando. Esse comando aqui está com um asterisco, que esse comando na verdade pode se desdobrar em um procedimento ou em uma função. Então, da mesma forma que o comando join do fork, o parend vai definir um ponto de sincronização, onde o processamento só vai continuar depois que todos os processos abertos pelo parBegin sejam terminados, ok? Esses comandos vão poder ser simples atribuições ou até as chamadas a procedimentos, como eu disse antes. Suponha então que a gente quer calcular o resultado dessa expressão aqui de cima através dos comandos de concorrência, ou seja, utilizando vários processos distintos. Então, eu faço aqui, x recebe a raiz quadrada de 1024 mais o produto de 35,4 vezes 0,23 menos a divisão de 302 sobre 7. Okay? Eu vou calcular cada um desses termos dessa equação aqui de forma concorrente. A raiz quadrada num processo, a multiplicação em outro processo e a divisão em outro processo. Aqui então nós temos um programa, uma abstração de Pascal. Então tem aqui um programa expressão, algumas declarações de variáveis que são do tipo real, x, temp1, temp2, temp3, ok? Então a partir de aqui começa o meu programa efetivamente no comando begin, e ele já começa falando o seguinte, parBegin, ou seja, coloca cada uma dessas linhas aqui como se fosse um processo independente. Então temp1 vai receber o resultado da raiz quadrada de 1024, temp2 vai receber essa multiplicação aqui para calcular, e temp3 vai receber essa divisão. Quando todos esses cálculos forem feitos, ok? Ou seja, quando chegar no comando parend aqui, aí sim eu vou calcular o valor de x que é dado pelo somatório de temp1 mais temp2 menos temp3. E vou escrever na tela então o resultado de x. Então aqui nós temos uma figura ilustrando o comportamento desse programa. Eu tinha um programa que tem um processo principal, ok? Que se abriu 3 novos processos, ok? Cada um contendo um termo da equação a ser calculado, ok? E quando chegou no comando parend, todos esses programas, todos esses processos que foram abertos foram terminados, calcularam o valor dos termos, e aí sim eu consigo calcular o valor da variável x e imprimir na tela no meu processo principal. Aqui eu tenho um exemplo da implementação da concorrência utilizando Shell Linux, ok? Para quem já está familiarizado com a sintaxe, favor digitar o programa e anotar os possíveis resultados. A gente discute isso durante a nossa aula. Agora eu vou mostrar 2 problemas que podem ocorrer no compartilhamento de recursos de forma não sincronizada, ok? O primeiro exemplo é através do compartilhamento de um arquivo em disco, e o segundo exemplo é através do compartilhamento de uma variável na memória principal. O primeiro exemplo, então, vai mostrar o funcionamento de um programa bancário super simples, super abstrato, ok? Onde vai existir um arquivo que contém o registro de várias contas de clientes, cada conta contendo um saldo. Então esse programa vai ler o registro do cliente em questão, vai ler o valor do saldo desse cliente, vai ler a operação, se é depósito ou se é retirada, vai atualizar o saldo de acordo com a operação feita, e aí sim vai gravar o saldo atualizado com o valor do depósito ou da retirada. Então, supondo que 2 funcionários vão fazer as operações ao mesmo tempo, ok? Um vai fazer a compensação de cheque de 200, ok? E o outro vai fazer um depósito de 300. Como não tem jeito do cliente estar em 2 caixas ao mesmo tempo, suponho então que ele colocou um envelope cada um numa máquina que faz as operações, e ao fim do dia tem um funcionário, cada um realizando a operação de compensação de uma máquina e outra operação de depósito da outra máquina. Então, se o saldo inicial é de R$1.000, qual vai ser o saldo final? Okay? Então, se é 1.000 menos 200, 800, mais 300, o final do saldo correto deveria ser R$1.100. Será que é isso que vai acontecer? Aqui, então, nós temos a implementação do programa, ou a abstração de programa de forma super simples. Então, o programa chama conta corrente, ele começa fazendo operações não relacionadas ao que a gente quer ver,
E nesse instante aqui, ó, ele dá o comando read, ou seja, leia do arquivo de contas de todos os clientes do banco o registro do cliente atual que ele quer atualizar o saldo. Okay? Então ele trouxe para a memória o registro do cliente atual. Depois ele leu do caixa que está fazendo a operação qual que é o valor do depósito ou da retirada. Se o depósito é um valor positivo, se for uma retirada é um valor negativo. Okay? Então ele vai pegar o registro do cliente atual no campo saldo e vai atualizar esse campo saldo para o que estava antes, mais o valor do depósito da retirada. Okay? Então, se for retirado, o valor negativo, se for depósito, o valor positivo. E por fim, depois de atualizar o campo saldo, ele vai escrever no arquivo de contas o registro do cliente agora atualizado com o novo saldo. Okay? Depois disso, então, ele vai continuar fazendo os processamentos diversos até a finalização do programa. Então, esse programa vai ser executado 2 vezes, cada um por um caixa distinto. Sempre que tiver uma tabela como essa, a primeira coluna aqui, então, vai mostrar o escalonamento feito pelo sistema operacional e qual comando está associado àquele escalonamento. Então, no caso aqui, ó, o sistema operacional escolheu o programa do caixa 1, a primeira linha, que é o comando read. Okay? O programa, nesse caso, eu deixei aqui em cima para facilitar. Então, ó, o primeiro comando aqui ó, foi o comando read, ou seja, leia do arquivo de contas o registro do cliente, e lá no registro do cliente do arquivo de contas está falando que o saldo era 1000. Então ele colocou o saldo na memória, o valor de 1000. A segunda linha, então, fez o comando readline, ou seja, leia o valor do depósito ou da retirada. Então, o saldo do cliente no arquivo continua sendo 1000, okay? O valor da retirada é de R$200 ou R$200 negativo, e o valor na memória continua valendo 1000, porque ainda não atualizou. Okay? A terceira linha, então, vai fazer a atribuição ou a atualização do saldo. Então, vai pegar o registro do cliente no campo saldo, okay? Que está na memória valendo 1000, vai atualizar com menos 200, então ele vai passar a valer R$800. Reparem que o próximo comando seria o comando write, que iria atualizar no arquivo de contas o registro do cliente com saldo atualizado. Só que antes de executar esse comando, o sistema operacional resolveu interromper o programa do processo do caixa 1, ok? E carregar o processo do caixa 2, ok? Como ele carregou o processo do caixa 2, ele voltou para a primeira linha de execução. Ok? Então a primeira linha é o comando read, então tirou do arquivo que continua valendo 1000, já que ele não foi atualizado ainda, e colocou na memória o valor do saldo de R$1000. O processo do caixa 2 leu o comando readline, ou seja, o valor do depósito da retirada, e viu que o cliente depositou 300, então 300 positivo, o valor na memória continua valendo 1000. A terceira linha, então, do caixa 2, do programa do processo do caixa 2, é a atualização do saldo através da atualização do campo saldo do registro do cliente. Ok? Então, se tinha 1000, atualizou com mais 300, foi para 1300. Lembrando que o valor em disco, ou no arquivo, continua valendo R$1000. Ok? Então, nesse instante aqui, novamente o sistema operacional resolveu intervir e escalonar o processo do caixa 1. Então vem o processo do caixa 1 e ele continua do ponto que parou, ele dá o comando write, ou seja, de atualizar o arquivo em disco com o valor de 800. Se na memória está 800, ele vai gravar 800 em disco e vai falar que o saldo é 800. A partir daí, então, o programa é interrompido, o processo do caixa 1 é interrompido e carrega o processo do caixa 2, que também vai usar o comando write, ok? E vai gravar o valor que está na memória de 1.300, ok? Então o valor em disco vai ficar R$1.300. E a gente já sabe que o valor correto seria de R$1.100. O que houve aqui? Houve um problema de sincronização no acesso ao recurso compartilhado. O segundo exemplo é mais simples ainda. O programa, ok? Vai mostrar o problema de compartilhamento de recursos numa simples variável compartilhada entre dois processos concorrentes. Ok? Então eu tenho dois processos A e B, que o processo A soma mais 1 a variável x e o processo B diminui 1 da variável x. Ok? Se o x é inicialmente igual a 2 e cada um desses processos só vai ser executado uma única vez, a gente imagina que o resultado final seja 2, ok? Mas não é isso que vai ocorrer caso exista algum problema no compartilhamento do recurso.
Então aqui a gente vê que o processo A está associado a uma única linha de código, x recebe x mais 1, ok? E da mesma forma o processo B também está associado a uma única linha de código, x recebe x menos 1. O problema é que essas linhas de código estão em programação de alto nível, ok? Então, em programação de alto nível, essas únicas linhas de código se desdobrarão em várias linhas de código quando forem convertidos em programação, em uma linguagem de baixo nível, ok? Então, no caso do processo A, quando eu converter aquela instrução de Pascal ali para o assembly, vai ficar da seguinte forma: load ou carregue o conteúdo da variável x no registrador RA. Depois, adicione 1 ao conteúdo do registrador RA. E, por fim, armazene o conteúdo do registrador RA dentro da variável x. Ok? Então, esse mesmo programa em linguagem de baixo nível também se aplica ao processo B. Bom, obviamente, a diferença é que no processo B, em vez de adicionar, ele vai subtrair 1 do registrador B. Então, novamente exemplificando aqui, a primeira coluna indica qual é o escalonamento feito pelo sistema operacional. Então, aqui ele escolheu o processo A, carregou a primeira linha. Leia o conteúdo da variável x dentro do registrador RA. Se a variável x começa valendo 2, RA agora passa a valer 2 também, e ele não sabe o valor do registrador B porque não pertence ao programa A, ao processo A. Então, a próxima linha também, o SO continuou mantendo o escalonamento do processo A, executou a próxima linha do processo A, que é adicionar 1 ao conteúdo do registrador RA. Okay? Então, RA vale a 2, passou para 3. Okay? Nesse instante, então, o sistema operacional faz uma troca de contexto, carrega o processo B e executa a primeira linha do processo B. Okay? A primeira linha do processo B, então, vai ser: carregue o conteúdo da variável x dentro do registrador RB. A gente já sabe que x está na memória aqui, ó, que a variável x vale 2 e foi carregado então para o registrador RB, que passa a valer 2 também. Mantendo o processo B na memória, carrega a segunda linha. Então, ele vai fazer a subtração do registrador B de uma unidade, ok? Então, o registrador B agora, que antes valia 2, passou a valer 1, ok? De novo, nesse instante, o sistema operacional resolve mudar o processo que está em execução, ou seja, fazer uma troca de contexto e voltar para o processo A. Então, o que o processo A vai executar? A linha que ele parou, que é armazenar o conteúdo do registrador A dentro da variável x. O registrador A estava valendo 3, ok? Vai armazenar dentro da variável x, que agora vale 3. E por fim, então nesse instante o processo A acaba e o sistema operacional escalona o processo B, que vai armazenar o conteúdo da variável do registrador RB dentro da variável x, ok? Como o RB está valendo 1, ele vai armazenar então o valor de 1 dentro da variável x. Então a gente sabe, se era 2, subtrai 1 e soma 1, o valor final deveria ser 2, mas acabou sendo 1, nesse caso aqui, devido a problemas de compartilhamento do recurso, ou de sincronização do recurso compartilhado. Sempre que dois ou mais processos compartilham o mesmo recurso, tem que existir algum tipo de mecanismo de controle para evitar problema. Okay? Na programação concorrente, este tipo de problema de sincronização no acesso a recurso compartilhado é chamado de race conditions, ou condições de corrida, para quem quiser pesquisar depois. Uma das formas de evitar esse tipo de problema é garantir a exclusão mútua. O que é a exclusão mútua? Eu tenho que evitar que mais de um processo acesse o recurso simultaneamente, ok? Então, sempre que um processo estiver acessando esse recurso que é compartilhado, todos os outros processos têm que esperar esse processo que já está acessando o recurso terminar a sua utilização. E dessa forma eu garanto que não vai haver problema. Um processo, tipicamente, ele faz diversas outras funções além do acesso ao recurso compartilhado, ok? Essa parte em que ele faz o acesso ao recurso compartilhado em si é chamada de região crítica, ok? É a região que eu tenho que garantir a exclusão mútua. Então, a exclusão mútua ela tem que afetar os processos concorrentes somente quando eles estiverem acessando ao recurso compartilhado, ou seja, somente quando eles estiverem dentro da sua região crítica. Uma das formas, então, que o sistema operacional pode garantir
que não haja problema no compartilhamento do recurso é evitar que mais de um processo acesse a sua região crítica simultaneamente, ok? Ou que mais de um processo acesse o recurso compartilhado ao mesmo tempo. No caso aqui, então, nós temos a figura ilustrando onde o processo A vem executando operações diversas aqui, e nesse instante T1 aqui, ó, ele realiza a entrada na região crítica, e a partir daqui o SO tem que garantir que somente o processo A esteja fazendo acesso ao recurso compartilhado, ok? Se no instante T2 o processo B tenta entrar na região crítica dele, que acessa ao mesmo recurso compartilhado, o sistema operacional vai ter que impedir que esse processo B entre na sua região crítica, ok? Então vai segurar esse processo B de entrar na sua região crítica, até que chegue no instante T3, quando o processo A deixa a região crítica, e aí sim o sistema operacional libera o processo B para acessar o recurso compartilhado, ou seja, o processo B entra na sua região crítica e no instante T4 aqui o processo B sai da região crítica, então liberando o recurso compartilhado. Então, para sinalizar para o sistema operacional que um processo deseja acessar um recurso compartilhado, ele tem que executar, ou que deseja entrar na sua região crítica, ele tem que executar um protocolo de entrada para a região crítica. Da mesma forma, sempre que ele vai sair da sua região crítica, ou seja, que ele vai liberar um recurso compartilhado, ele tem que executar um protocolo de saída da região crítica. Esses protocolos, então, vão garantir a exclusão mútua da região crítica, ou seja, que o recurso compartilhado vai ser utilizado sem nenhum problema. Aqui, então, nós temos a abstração de código mostrando a exclusão mútua, ok? Então, começa o código aqui. Instruções alheias até chegar nesse instante aqui, ó, onde ele precisa entrar na região crítica, ou seja, ele quer acessar um recurso que é compartilhado com outros processos, ok? Então ele faz o protocolo de entrada na região crítica, ok? A partir do momento que ele realizou o protocolo de entrada na região crítica, ele pode efetivamente acessar o recurso compartilhado com a garantia que não vai existir nenhum problema, ok? Quando ele terminar de acessar o recurso compartilhado, ele realiza o protocolo de saída da região crítica e, por fim, volta a executar outras instruções alheias à região crítica, até o seu término. Então, para garantir o funcionamento da exclusão mútua, os processos envolvidos devem fazer acesso aos recursos compartilhados de forma sincronizada, ok? Com isso, evita-se duas situações: a espera indefinida, também chamada de starvation, e que um processo impeça outro processo de acessar o recurso compartilhado, mesmo que ele não esteja utilizando. A espera indefinida, ou starvation do inglês seria meio que morrer de fome, ela ocorre quando um processo nunca consegue executar a sua região crítica. Ou seja, esse processo nunca consegue utilizar um recurso que é compartilhado com outros processos, ok? Tipicamente, esse tipo de problema de espera indefinida pode ocorrer quando um recurso compartilhado é liberado, mas o sistema operacional possui um critério de escalonamento, ou seja, que vai escolher um outro processo para utilizar aquele recurso, em que favorece a ocorrência de starvation. Bom, um dos critérios, então, que pode favorecer a ocorrência de starvation é a escolha aleatória, ou escalonamento de forma aleatória. Então, o sistema operacional vai escolher um processo de forma aleatória, e no caso de um processo que seja azarado nessa escolha, ele nunca vai ser escolhido e, consequentemente, nunca vai ter acesso ao recurso compartilhado. Uma outra forma que pode favorecer a ocorrência de starvation é o escalonamento por prioridade. Então, se o processo que quer acessar o recurso compartilhado tem baixa prioridade, o sistema operacional nunca vai escolher, porque sempre vai existir outros processos com prioridade maior e ele sempre vai sendo preterido e nunca consegue acessar o recurso compartilhado. Uma forma simples de resolver esses problemas é fazer uma fila associada a cada recurso. Então, na fila, o primeiro a chegar, o primeiro a ser atendido, o segundo a chegar, o segundo a ser atendido e por aí vai. Ou o critério FIFO. O outro problema que pode acontecer é quando, que não depende do escalonamento, é quando o processo impede que outros processos acessem um recurso compartilhado, por mais que esse processo inicial não esteja acessando recurso, ou seja, não está dentro da sua região crítica, ele continua bloqueando o acesso ao recurso compartilhado de forma indevida, ok? Com isso, todos os demais processos ficam impedidos de executar a sua região crítica, consequentemente, de acessar ao recurso compartilhado.
Eu posso garantir então a exclusão mútua através de soluções de hardware, que é desabilitando as instruções ou através da instrução test and set, ou através das soluções de software, com algoritmos diversos que a gente vai conhecer em breve. A primeira solução em hardware, então, é desabilitar as instruções, ok? Ela é a mais simples de todas, e sempre que um processo, então, quer entrar na sua região crítica, ele vai desabilitar as interrupções e, consequentemente, toda a concorrência do sistema operacional vai ficar desabilitada. Com isso, então, ele vai poder fazer o acesso à sua região crítica sem que o SO seja capaz de interromper o processo que está em execução, ok? E ao final da sua região crítica, ele volta a habilitar as interrupções, voltando o controle para o sistema operacional, permitir a troca de contexto. Então, aqui um programa abstrato ilustrando, começa o código, instruções alheias, então ele quer acessar a região crítica, ele faz o protocolo de entrada aqui de acesso à região crítica, que vai ser desabilitar as interrupções. Sem as interrupções não tem como o SO tirar o processo que está no processador, ok? Então, a partir do momento que as interrupções são desabilitadas, esse processo vai poder executar a região crítica sem ser interrompido, ok? E ao final da sua região crítica, ele volta a habilitar as interrupções e, consequentemente, a concorrência no SO é reestabelecida. Depois, então, ele volta a fazer instruções alheias e termina o código. São limitações dessa técnica. Sempre que se desabilita as interrupções, compromete a multitarefa. Okay? Então, acaba com a multitarefa do sistema enquanto as interrupções estiverem desabilitadas. Outra coisa, se ocorrer algum erro dentro da região crítica do processo ou se esse processo não voltar a habilitar as interrupções, todo o sistema computacional fica interrompido, porque o SO não tem como fazer mais a troca de contexto entre os processos. Por fim, em um sistema que é multiprocessado, o tempo de propagação dessa informação de desabilitar as interrupções pode não funcionar, ok? Da mesma forma, se eu tenho mais de um processo sendo executado em processadores diferentes e cada um quer desabilitar as interrupções, um vai atrapalhar o outro. Então, não funciona em sistemas multiprocessados. Outra forma, então, de garantir a exclusão mútua via hardware é através da instrução test and set. Okay? Essa instrução ela é indivisível, ou seja, ela não é interrompida durante a sua execução, e com isso ela vai garantir que dois processos não acessem uma mesma variável compartilhada ao mesmo tempo. Então, o formato dela é esse aqui, test and set xy, onde x e y são variáveis lógicas, ok? Então, a partir do momento que eu chamei test and set, o conteúdo da variável lógica y é copiado para x e y vai receber o valor verdadeiro. Vamos ver como que isso funciona na implementação de um programa. Antes de mostrar o programa em si, a gente tem que fazer algumas considerações. A primeira delas é que vai existir uma variável global lógica chamada de bloqueio, ok? Então, uma variável lógica é aquela que vale verdadeiro ou falso, 0 ou 1, e sempre que essa variável bloqueio for falso, quer dizer que não tem ninguém acessando aquele recurso compartilhado. Ok? Então, o processo vai passar o conteúdo dessa variável falsa para verdadeiro e ter acesso ao recurso compartilhado de forma exclusiva. Quando ele terminar de fazer acesso ao recurso compartilhado, ele vai voltar o conteúdo dessa variável falso para falso de novo, dessa variável bloqueio para falso de novo. Bom, aqui está o programa então. Inicialmente parece meio grande, mas vocês vão ver que é super simples. Então, o programa todo chama test and set, ok? Então, o programa test and set tem uma variável aqui global que chama bloqueio, do tipo booleano, verdadeiro ou falso, ok? Então, eu tenho um procedimento A aqui que tem esse conjunto de instruções aqui. Ele começa declarando a variável PA, que é do tipo booleano, ok? Nós vamos entender como pode A ou A quer entrar na região crítica. Aqui começa o código em si, que é um loop infinito, ou seja, ele repete infinitamente esse mesmo laço aqui. O que esse laço faz? PA recebe verdadeiro, enquanto PA faça teste and set PA e bloqueio. Okay? A região crítica de A, bloqueio recebe falso, repita infinitamente esse laço aqui. Da mesma forma, o processo B executa as mesmas instruções, só que com relação a PB, ou pode B. Bom, o programa principal, então, começa aqui embaixo. O que ele começa falando?
bloqueio recebe o valor de falso, ok? Então o bloqueio é falso, coloca de forma concorrente para mim os procedimentos A e os procedimentos B, ok? Então o procedimento A está aqui, o procedimento B está aqui. Por mais que ele tenha criado essa chamada ao procedimento A aqui antes do procedimento B, quem vai escolher a ordem com que eles são executados é o sistema operacional. Okay? Então o escalonamento dos processos depende do sistema operacional, não tem a ver com o meu programa agora. Aqui então nós temos a saída com o escalonamento dado pelo sistema operacional. No caso aqui, ó, ele começou então escalonando o processo A, pegou a primeira instrução, repeat, depois passou, fez uma troca de contexto para o processo B, pegou a primeira instrução, ok? Então a gente vai seguir nessa ordem aqui da primeira coluna. Voltou para o processo A, fez PA, recebe verdadeiro, então na memória agora eu vou ter pode A ou PA valendo verdadeiro. Bloqueio começou valendo falso, que foi o que foi definido aqui inicialmente no programa principal, ok? Então, da mesma forma, o sistema operacional escalonou o processo B, pegou a próxima instrução, que é PB, recebe verdadeiro, passa PB para verdadeiro, bloqueio já está na memória valendo falso, que é do programa principal, e o SO continua escalonando os processos da... Então, ele passa para a próxima instrução, que é a instrução while, ok, que vai falar, enquanto PB for verdadeiro, execute a instrução test and set, ok? O SO escalonou a próxima instrução aqui, ok, do processo B, test and set, essa instrução é indivisível, ou seja, ela não tem como ser interrompido ao longo da sua execução, e essa instrução fala o seguinte, copie o conteúdo da variável bloqueio para dentro da variável PB e assuma o bloqueio como verdadeiro, ok? Vou voltar aqui no programa, para a gente ver, então está aqui, ó, copie o conteúdo dessa variável aqui para cá, e essa aqui assume verdadeiro. Okay? Voltando então, aqui estamos na tabela. Então, olha só, bloqueio que era falso passou a ser verdadeiro nesse instante, e o conteúdo dela, que era falso, passou para PB, que era verdadeiro, e agora era falso. Okay? O SO então resolveu, ao final da instrução test and set, escalonar o processo A e continuar executando. Então, ele executou o while do processo A. Então, o pode A é verdadeiro, o bloqueio agora está valendo verdadeiro. Então, ele executou a próxima instrução do processo A, que é a test and set. O que vai acontecer agora? O pode A é verdadeiro e o bloqueio é verdadeiro. O que vai acontecer então? Ele vai copiar verdadeiro para o pode A, que já é verdadeiro, e vai assumir verdadeiro. Ok? Dessa forma, o processo A não vai conseguir sair desse laço de enquanto aqui, porque isso aqui está verdadeiro, passa verdadeiro para PA e recebe verdadeiro novamente, ok? Então esse enquanto aqui ó, vai ficar travado. Enquanto verdadeiro, faça a instrução test and set, ok? Ele vai ficar fazendo uma operação aqui que chama espera ocupada, ele vai ficar testando uma condição que não é satisfeita por esse próprio programa, é satisfeita por um programa externo aqui, que no caso é o processo B, ok? Voltando na tabela. Então, eventualmente, o sistema operacional vai escalonar o processo B, que vai continuar do ponto que parou, ok? Ele estava ao final da instrução test and set, depois da instrução test and set, ele desce aqui para acessar a região crítica de B, ok? Então, começa a acessar a região crítica de B, por mais que durante a execução da região crítica de B, o sistema operacional escalone o processo A novamente, o processo A vai ficar preso naquela instrução while, ok? E como a instrução while fala o seguinte, enquanto PA for verdadeiro, faça a instrução test and set. Essas duas aqui estão verdadeiras, então ele não consegue sair desse laço, ou seja, ele não consegue entrar na região crítica do processo A, ok? Então ele vai ficar testando essa condição aqui, ó, vai ficar fazendo a espera ocupada, até que o processo B saia da região crítica e volte o conteúdo da variável bloqueio para falso, ok? Então, eventualmente, o processo B volta a ser escalonado, o conteúdo da variável bloqueio é passado para falso, ok? Então, ele volta aqui a executar essa outra instrução antes o false aqui, ou seja, é o fim do laço infinito, ok? Volta ao processo B, repeat, começa o processo B de novo, já que ele vai ser repetido infinitamente, e por fim, volta a execução do processo A, que está no
enquanto ainda, no while ainda, ok? Só que agora o while vai perceber o seguinte, o bloqueio agora vale falso, ok? Então o conteúdo da variável bloqueio, que agora é falso, vai ser copiado para pod A, vai valer falso agora, e o variável bloqueio vai receber o valor verdadeiro. Com isso, então, da mesma forma que aplicou ao processo B, vai aplicar ao processo A, ou seja, o acesso à região crítica do processo A, a exclusão mútua do processo A está garantida. Ok? Bom, a instrução TSN7, então, ela tem as vantagens da simplicidade de implementação, ok? Ela pode ser utilizada em arquitetura com múltiplos processadores, ao contrário da desabilitação de interrupções. E a grande desvantagem é a possibilidade de starvation, porque a escolha do processo para acesso ao recurso é arbitrária. O segundo caso é mais um problema do escalonamento do SO que um problema da instrução TSN7 em si, ou da implementação da exclusão mútua via hardware e instrução TSN7, ok? Bom, senhores, espero que tenha ficado tudo claro. Em caso de dúvidas, favor me procurar ou tirar dúvida durante nossa aula. Grande abraço.